Livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 20 até o versículo 27. Gênesis, capítulo 9, versículo 20 até o versículo 27, diz assim a santa palavra do Senhor. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Seus ossos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé o seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, bendito Pai, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, neste momento. Queremos te agradecer, Senhor, pelo imenso, grandioso privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, de termos a Tua palavra, porque ela nos instrui, ela nos ensina, Senhor, porque ela é suficiente para, meu Deus, toda a repreensão, toda a correção na justiça, para demonstrar, Senhor, nossos pecados, mas também para nos demonstrar a Tua graça, a Tua salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, nós te louvamos, pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, que a Tua palavra, Senhor, seja como um martelo que esmiuça a penha, seja como fogo, Senhor, em nossos ossos, que sejamos, ó Deus, avivados, abençoados, ó Deus, por Ti, gloriosamente, Senhor. Que o Senhor se apiede de nós, tenha misericórdia de nós, e que o Senhor se agrade de abençoar, ó Deus, poderosamente a Tua igreja, poderosamente o Teu povo. É isso que desejamos, ó Deus, é isso que pedimos, não com base em nossos méritos ou justiça, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, Gênesis capítulo 9, está dentro aqui de um contexto das Escrituras. Os irmãos vão se lembrar que os capítulos anteriores, desde o capítulo 6, foi quando Deus decidiu destruir a humanidade com um dilúvio. Porém, Deus decidiu salvar Noé e sua família. E o motivo foi a corrupção, o pecado terrível, que aos olhos de Deus era algo tão terrível, tão absurdo. Deus decide então eliminar o gênero humano, não só os seres humanos, até os animais também. Porém, Noé, achou graça aos olhos do Senhor. Deus decide salvar sua família, Noé, e os animais que Noé coloca na arca. Isso no capítulo 6. No capítulo 7, Noé e sua família entraram na arca. Na metade do capítulo 7, o dilúvio chega. E no capítulo 8, as águas do dilúvio começam finalmente a diminuir. No capítulo 9, Noé, então agora fora da arca com a sua família, Deus disse para ele: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra,
Deus dá aqui alguns princípios, mandamentos. Eles adoram o Senhor, fazem um culto ao Senhor. Então, há aqui um recomeço, né? Um recomeço para a humanidade. Mas, aqui no trecho que nós lemos, nos é dito que Noé, ele começa a ser lavrador da terra e planta uma vinha. E aqui acontece um episódio muito importante que nós veremos. Nós veremos aqui nesse texto o pecado de Noé, mas também a profecia de Noé. Noé profetizou, isso que nós veremos aqui. Nós veremos isso em 4 pontos aqui no nosso texto, sobre o pecado que Noé cometeu e também sobre a sua profecia, uma profecia que nos remete ao Evangelho de Cristo. Bem, em primeiro lugar, nós temos aqui no nosso texto o abuso de Noé. O abuso de Noé, versículo 20 e 21. Começou Noé a ser lavrador da terra, plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Então nós vemos o texto que Noé, após o dilúvio, ele planta então essa vinha, ele se torna lavrador, porém ele se embebedou, e se descobriu no meio da tenda. Então Noé, ele fez algo lícito, na verdade, né? Ser lavrador da terra, plantar uma vinha, então não há nenhum problema com isso. Noé fez isso. E também ele fez outra coisa lícita, que foi fazer uso do fruto da vinha, né? Então, o trabalhador é digno do seu salário, fazer uso aqui do fruto da vinha, não há também nenhum problema. Mas, então nós vemos o problema que foi o abuso desse fruto, o abuso de Noé. Então, o reverendo acabou de citar o caso de Ló, foi a mesma coisa, algo parecido, não é? Então, Ló se embebedou e vimos no que deu. Noé também se embebedou. Então, ele abusou do fruto da sua vinha. Meus irmãos, as Escrituras, elas não condenam o uso do vinho. Pelo contrário, nós vemos nas Escrituras várias passagens que mencionam o vinho de forma, inclusive, até positiva. Por exemplo, o salmista diz que o vinho, ele alegra o coração do homem. Nós lemos nas Escrituras que o Senhor Jesus foi acusado de beber, né? Beberrão, comilão, né? Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, por exemplo, né? E vimos no Evangelho de João que o próprio Senhor Jesus transformou água em vinho. Então, se o vinho em si fosse pecaminoso, por isso não teria feito isso. Não teria feito o seu primeiro milagre dessa forma e nem teria ele mesmo provado do vinho. E nem mesmo teria usado o vinho para instituir o sacramento da ceia do Senhor, como lemos nos Evangelhos. O próprio apóstolo Paulo, ele recomenda que Timóteo tome água com vinho por causa das suas frequentes dores no estômago. E o próprio Paulo, apesar do problema da igreja de Corinto, quanto alguns se bebedarem, ele não diz que o vinho deveria ser retirado então da ceia do Senhor, como muitos pensam em nossos dias. Porém, as Escrituras condenam a embriaguez. Não foi citado já Efésios, o apóstolo Paulo fala isso: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, embriagar-se, seja com vinho ou outra bebida alcoólica, é algo desagradável a Deus, é algo que causa escândalos, é algo que traz pecados, como veremos aqui no nosso texto, como vimos no caso de Ló, e como temos visto na nossa sociedade, né? Quantas famílias destruídas por causa disso, por causa do alcoolismo. É algo que Deus condena. Podemos, biblicamente, então, fazer uso do vinho,
porém não se pode abusar. Usar é uma coisa, abusar é outra. E você pode perguntar, mas quando é que existe abuso, então? Uma forma de saber é o domínio, né? Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando o apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com vinhos, mas encheios do Espírito, uma ideia que está ali por trás é que ser cheio do Espírito é ser dominado pelo Espírito. Lembra em Atos, várias vezes o texto diz, e Pedro cheio do Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo. Então eles são tomados, cheios do Espírito. Então você precisa ser dominado pelo Espírito e não pelo vinho. Então quando algo te domina, domina a sua mente, domina o seu coração, domina a sua vida, e agora não é só o vinho, isso se aplica a outras coisas que também são lícitas, isso pode se tornar o seu Deus, e isso que pode trazer problemas. Por exemplo, nós encontramos aí pessoas de diversas denominações evangélicas, né? Isso aconteceu, tem toda uma história por trás, nenhuma doutrina ou ensino surge do nada, tem toda uma história por trás, né? Um contexto. Então, desde o século XIX, surgiu o movimento da temperança, que começou a ensinar e pregar em algumas igrejas que o vinho por si só, alcoólico, é pecado, né? Por isso que usa o suco de uva. Isso veio para o Brasil também, para outros países, né? O movimento da temperança. E essas pessoas, por exemplo, falam então que o álcool por si só é pecado, o vinho é pecado por si só, e Jesus tomou suco de uva, né? Algo que não existia na época dele, né? Mas tomou suco de uva, ou tomou um vinho não fermentado, como eles dizem, né? E assim por diante. Mas as Escrituras não ensinam isso. As Escrituras ensinam o abuso. O abuso é pecaminoso. Mas veja que essas pessoas que dizem isso, que são contra, então, a questão do uso do vinho, e eles não bebem álcool, hipótese nenhuma, nunca bebem álcool. Mas, se você vê essas pessoas se encontrando, né, para eventos da igreja, que pode ser no restaurante, pode ser mesmo na igreja, eles abusam da comida, né? Da comida pode. Como se também não fosse pecado. E é também. A Bíblia diz, há um pecado na Bíblia, você pode ler nas epístolas, chamado glutonaria. A glutonaria é pecado. Paulo diz que há alguns cujo Deus é o próprio ventre. Glutonaria é pecado, irmãos. Tanto quanto a bebedice é pecado. E pode trazer problemas. A bebedice vai trazer problemas aqui, como eu trouxe para Noé, para Ló, etc. E a glutonaria não. Não traz sim, irmãos. Se Deus diz que é pecado, porque sim, tem consequências, sim. Tem consequências. Todos os pecados terão consequências, como vimos aqui nas Escrituras já hoje, todos. Então, qual é o princípio que nós aprendemos aqui? É que Deus nos dá muitas coisas, e delas podemos fazer uso delas. Tantas coisas lícitas que Deus nos concede. Nós temos que tomar cuidado com o legalismo. Legalismo é algo que não é bíblico. É você querer seguir princípios, doutrinas de homens de maneira cega, sem entendimento, criar doutrinas, princípios, como muitas igrejas fazem. Isso é errado. Mas, por outro lado, o extremo disso também é errado, que é o antinomianismo, viver sem lei, sem mandamento, sem princípios. Temos também que tomar muito cuidado com isso. Então, Deus, Ele nos dá todas as coisas para delas usarmos. As coisas são lícitas. Muitas coisas da nossa vida que Deus nos dá são coisas boas e lícitas. Porém, o abuso dessas coisas é o que Deus condena. Então o apóstolo Paulo diz assim, numa das traduções de Filipenses: seja conhecida a vossa moderação de todos os homens. Ou seja, a vida cristã tem que ser uma vida moderada.
equilibrada. E Paulo diz ainda: portai-vos de tal modo que não causeis escândalos, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Então você não pode causar escândalo. O Senhor Jesus diz isso. Se você quiser tropeçar dos pequeninos, é melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra de mó de azenha e se lançar no mar, do que fazer o pequenino na fé tropeçar. Então tomemos cuidado. Deus nos concede todas as coisas para usarmos, mas não abusarmos. E tem gente que ainda vai ao extremo e consegue abusar não só das coisas que Deus deu para nós aqui neste mundo, mas até da graça de Deus. Lá em Hebreus, Paulo fala sobre isso. Eles que abusam da graça de Deus. Eles expõem o Filho de Deus ao vitupério como se o crucificasse novamente. Por exemplo, a pessoa, eu não tem problema não vou sair pecando porque Deus perdoa. A graça, tudo é a graça. Hoje é a graça. Já viu igrejas que pregam isso? A gente não está mais no tempo da lei, é só a graça, e vive no pecado, é abusar da graça de Deus. Dá descuidado. Se você faz isso, é como se você estivesse pisando no Filho de Deus. Se você estivesse crucificando Ele de novo. Abusar da graça de Deus. Você tem usado os dons que Deus te deu, as coisas que Deus te deu, seja o trabalho, seja a saúde, seja o casamento, seja a sua esposa, seja o seu marido, os seus filhos, você tem abusado. E tem abusado da bebida, da comida, como você tem usado, administrado os dons, os presentes que Deus te deu para essa vida. Você tem que usar de tal modo que Deus seja glorificado, não blasfemado. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então Deus é glorificado quando na sua casa você toma um suco de laranja. Deus é glorificado? Quando você toma um café, Deus é glorificado? Ou há ali abuso? Então a palavra de Deus nos exorta, nos ensina que nós temos que tomar cuidado para não abusar das coisas de Deus. Se você quiser saber mais sobre o assunto, tem um livro chamado Prática da Piedade, que trata de muitos assuntos do pastor puritano, e foi a primeira vez que eu vi num livro um pastor tratar sobre a piedade do crente estando à mesa para se alimentar. Maravilhoso, impressionante o livro. E ele traz princípios espirituais, e tudo que você faz é espiritual, até sentar à mesa para se alimentar, para almoçar, jantar, é espiritual. Então, se tem uma carne aí que você está comendo na mesa, ele diz assim: você tem que louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus, porque aquele animal morreu para que você pudesse ter vida, assim como Cristo. Aquele animal nos relembra e nos leva a meditar em Cristo Jesus, no próprio Evangelho. É espiritual. Por isso e tudo, lembra que Cristo fazia? Quando ele multiplicou o pão, ele dava graças. O uso e não o abuso das coisas que Deus nos dá. Isso é, irmãos, extremamente importante aprendermos e entendermos para que tenhamos uma vida que agrada ao Senhor. O uso das coisas que Deus nos concede. Então, em primeiro lugar, Noé, o que ele fez? Ele plantou a vinha, lícito, usou do fruto da vinha, algo lícito, porém abusou do fruto do seu trabalho, da vide, e embebedou-se. E aí isso vai gerar um outro problema. Lembra que o salmista disse? Um abismo chama outro abismo. Aí agora as consequências. Segundo lugar,
a nudez de Noé. Versículo 21. Versículo 21 novamente. Bebeu do vinho, bebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E o versículo 22. E viu o cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a um dos seus irmãos do lado de fora. Veja, qual foi o resultado da sua embriaguez? Noé ficou nu em sua tenda, e foi visto pelo seu filho que adentrou a sua tenda, no caso o cão, pai de Canaã. Então esse pecado dele da embriaguez gerou outro pecado, levou a outro problema, que foi a sua nudez. Meus irmãos, as escrituras condenam a nudez. Você pode ler depois em casa todo o capítulo do livro de Levítico 18, todo o capítulo 18, leia em casa depois. Deus condena completamente aquele livro, né, a nudez, que é o pecado que Noé caiu aqui, né, por causa da sua embriaguez. Então a Bíblia condena a nudez. Porém, irmãos, algo aqui muito importante que nós temos que pensar, e quando a Bíblia condena a nudez lá em Levítico, e condena aqui, e tantas outras passagens, nós temos que tomar o cuidado de não pensar que o que você acha que é nudez é a mesma coisa que Deus está dizendo. Muitas vezes não é. Eu vou repetir para ficar claro isso para os irmãos. Quando Deus nas Escrituras condena a nudez, talvez na sua mente é uma coisa, mas que Deus está dizendo é outra. É outra. Porque as pessoas hoje, isso acontece com qualquer doutrina, qualquer ensino das Escrituras. As pessoas se aproximam das Escrituras com o quê? Com as suas ideias. Isso é normal. Com seus pressupostos. Com sua experiência de vida, sua visão de mundo. Então, por exemplo, uma pessoa moderna hoje, ela lê um texto que diz que tem que amar o próximo, ela fala uma mensagem linda, maravilhosa. Mas quando Deus condena um pecado, a pessoa não quer saber, ela não quer ouvir. Não é? A justiça de Deus, a ira de Deus, não, só o amor de Deus. Então é esse pressuposto moderno, é assim que as pessoas abordam a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tirar esse pressuposto. Uma boa maneira de fazer isso são os símbolos de fé. É por isso que nós precisamos dos símbolos de fé, para nós não desviarmos das Escrituras. Porque você pode falar, eu tenho as Escrituras, eu mesmo leio, eu leio tudo sozinho. Mas será que você está lendo corretamente? Será que você está entendendo corretamente? É por isso que Deus deu para a igreja pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E Deus deu para a igreja, não só hoje, ao longo da história, para que você entenda a palavra de Deus. Então, nesse assunto é a mesma coisa. Você pode olhar, olha que pecado terrível. Noé, ele ficou nu no meio da sua tenda? Sim. Mas o que a Bíblia fala de fato sobre isso? Muitas vezes não é o que nós pensamos. Então vou dar 3 exemplos para os irmãos aqui nas Escrituras. 3 exemplos do que Deus chama de nudez nas Escrituras. 3 exemplos. Primeiro está em Gênesis mesmo, capítulo 3. Veja aí. Vou pedir para você acompanhar o texto no capítulo 3. O capítulo 3 é um texto conhecido, o fato conhecido, né, que é a queda de Adão. Então os irmãos vão se lembrar que antes da queda eles estavam nus e não havia nenhum problema, eles não se envergonhavam. Agora, depois da queda, eles passam a ter então a vergonha. E aí o versículo 7, olha o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que eles fizeram para si? Aventais. A palavra hebraica pode também ser traduzida como cinto. A Bíblia King James traduz também como avental, um tipo de avental. Foi o que eles fizeram para eles, um avental. Pensa então no avental. Avental mesmo de hoje, pode ser de hoje mesmo, né? O pessoal usa na cozinha e tal. Os caras vestindo só com aquilo, só com o avental.
Agora, não estavam mais nus, então, porque agora estava coberto, né? Suas partes íntimas estavam cobertas, então agora está tudo certo? A resposta é não. Ainda continua sendo nudez. Como que a gente sabe disso? No mesmo capítulo 3, é só você ver aí comigo o versículo 21. Olha o versículo 21. Versículo 21, mesmo capítulo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Aos olhos de Deus, esses aventais não eram suficientes para eles. Um avental não era suficiente, só cobrir a parte íntima não é suficiente. Na verdade, a gente vai ver no próximo exemplo que o avental ele não cobria toda a perna da pessoa, e nem os braços, e nem os ombros. Agora, quando fala que túnicas de pele, que é o talit no hebraico, ele cobre as pernas até embaixo mesmo, até depois do joelho, e também os ombros e pelo menos parte do braço. Deus não aceitou o avental deles lá. Deus não aceitou. Inclusive, Deus viu como algo tão grave que Deus matou um animal para fazer túnicas de peles para eles. E aqui nos leva ao Evangelho. Foi isso que aconteceu com Cristo. Ele é morto, o Cordeiro de Deus, para que as vestes de justiça de Deus cubram a nossa nudez, a nudez do nosso pecado diante de Deus. Deus matou. Nós temos agora um registro, o primeiro registro agora de um sacrifício. E o sacrifício foi por causa do pecado de Adão e Eva. E o pecado particular aqui da nudez, Deus não aceitou essa roupa. Deus não aceitou. Então, esse é o primeiro exemplo. Olha o segundo exemplo. Vou mostrar 3 exemplos para os irmãos apenas. O outro exemplo está em Isaías 47. No caso aqui é a filha da Babilônia, Isaías, profeta Isaías. Isaías 47. O livro de Isaías, capítulo 47. Nós temos aqui uma profecia sobre a Babilônia, a queda da Babilônia. E ele fala aqui sobre a filha, né, da Babilônia. E aqui Deus dá um exemplo, algo parecido ali com Adão e Eva, né? Olha o que diz aí o texto, versículo 1 até o 3. Desce, assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a terra minha delicada. Toma nó, moe a farinha, remove o teu véu, descalça os teus pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, vê se há o teu opróbrio, tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Então a palavra do versículo 3, a tua vergonha, aqui no versículo 3, é a mesma palavra hebraica para nudez lá de Noé, é a mesma. Só que aqui em português ficou outra, né? Ficou vergonha, lá é nudez, é a mesma coisa. A tua nudez ou a tua vergonha se descobrirá. Por quê? Porque ela vai remover o teu véu, descalçar os pés, e aqui está a parte, ó, descobrir as pernas. Então, descobrir as pernas, a Bíblia chama de nudez. Assim como no caso de Eva e Adão, ambos, né? Aqui o outro exemplo, a filha de Babilônia. Então, a nudez das escrituras não é que a pessoa fica completamente sem roupa. Não. Há muitas outras passagens que mostram isso. No livro do profeta Naum, Deus fala da ira dele sobre os povos, e é quando ele permite que se alcance esse nível de vestes de uma nação, é a ira de Deus, quando Deus entrega as pessoas. Mas o último exemplo que quero dar para os irmãos está no Evangelho de João, o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro, Novo Testamento. Então isso não é coisa só do Velho Testamento, não. Pedro 21, Evangelho de João, capítulo 21, nós temos aqui o apóstolo Pedro. Diz assim, ó, versículo 1, a partir do 1 até o 7.
Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da cidade de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-a, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era Jesus, que ouviu que era o Senhor Jesus, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Aqui mais um exemplo que Pedro, ele não está completamente sem roupa. Não. Para o judeu, e não só para o judeu, até para a sociedade que dominava os judeus romanos, isso era crime. Até hoje, na verdade, é um crime. Atentado ao pudor se a pessoa sai completamente sem roupa na rua. Então Pedro está com os homens, ele está pescando, e ele não está completamente nu. Ele está com o quê? Os comentaristas dizem que ele estava com uma roupa de baixo. Talvez hoje seria algo similar a uma camiseta, um short, alguma coisa assim, para poder trabalhar, puxar a corda ali, somente entre os homens ali, um ambiente privado, distante. E aí, o que Pedro entende? O Senhor Jesus está na praia. É o Senhor que está lá. O que ele faz? Ele vai mergulhar para se encontrar, mergulhar no mar, para se encontrar com o Senhor Jesus. Pensa bem, não era melhor mergulhar do jeito que ele estava? Para nadar, não é? Uma roupa mais leve, para nadar, né? Um short. Hoje, as pessoas falam de sunga, né? Ele coloca a túnica para nadar. Sabe por quê? Uma roupa pesada, larga, até aqui o pulso, até o tornozelo. Para quê? A resposta é simples. Ele ia se encontrar com o Senhor Jesus. Então aqui nós temos um princípio. Na sua casa é uma coisa. Você vir se encontrar com o Senhor Jesus é outra coisa. Pedro sabia disso. Pedro ele sabia disso. Então aqui, 3 exemplos básicos do que a Bíblia chama de nudez. A roupa de baixo, então, a Bíblia chama de nudez. Significa que a roupa que mostra várias partes do corpo também é nudez, não só a parte íntima. A roupa semelhante à roupa de baixo também é nudez. A roupa colada no corpo, que mostra toda a forma do corpo da pessoa, também é nudez. E aqui é só um resumo, mas tem muitos outros textos, porque a gente vai voltar para Gênesis 9 aqui. Esse foi o pecado de Noé. Esse foi o pecado de Noé. Aí talvez você possa pensar: poxa, então olha para o mundo aí hoje, o negócio está feio então. Sim, exatamente. Existe um material que foi publicado no Brasil, uns anos atrás, nunca mais foi reimpresso, não sei o motivo. E é de um autor americano, um pastor vivo ainda, e ele descreve como mudou, as vestes das pessoas mudaram no século XX, a partir da década de 30, 40, 50, não é algo tão antigo não. Como os estilistas mudaram as vestes das pessoas. Por quê? Qual o objetivo? Porque a indústria da moda fez isso. Uma mulher chamada Mary Quant, uma mulher, ela criou, por exemplo, a mini saia, né? E ela disse o objetivo. Por que ela criou? Qual é o objetivo dela? Ela disse: prostituição. Esse foi o objetivo dela. Adultério, fornicação. Para ser algo mais rápido, mais acessível. Ela disse isso. Ela disse mesmo, você pode pesquisar. Mary Quant. Ela disse isso. E os estilistas, então, seguiram todas essas ideias. Poucas décadas atrás, irmãos, não era tão distante, não. Você não precisa voltar aos tempos bíblicos, não. Poucas décadas atrás. E o objetivo é, de fato, criar uma sociedade
toda a imoralidade que nós vemos em nossos dias. Toda a imoralidade que vemos em nossos dias. Talvez você possa pensar, mas não é tudo isso, não, tal. Se você, então não importa, se é um homem ou mulher, perguntar para a pessoa do sexo oposto, seu marido, sua esposa, de forma honesta, você vai entender que o que a Bíblia fala, sim, é a verdade, sim. Com certeza é a verdade. Porque se Deus disse isso, se Deus cobriu Adão e Eva dessa forma, porque tem alguma coisa aí, sim. Há uma verdade. Você pode ler e pesquisar sobre isso. As Escrituras tratam amplamente do assunto. Então, voltando aqui para Noé, a bebedice levou ele a ficar descoberto e nu em sua tenda. Veja, o pecado levou a outro pecado. Como você tem vindo adorar a Deus? Como você tem nessa área servido ao Senhor? Seja no seu trabalho, seja onde for. Claro que há diferença, né? Ambiente privado é uma coisa, ambiente público é outro. O culto público é outro. O seu culto doméstico é outra coisa na sua casa. Mas veja, o povo de Deus é um povo diferente. O povo de Deus, ele tem que se portar de modo que agrade a Deus. Paulo vai dizer que o corpo do crente é o templo do Espírito. E lá em Tessalonicenses ele diz que cada um deve possuir o seu corpo em honra, para agradar ao Senhor, para agradar a Deus. Então tome cuidado com o abuso e o uso também nessa área. Por quê? Porque muitas igrejas no passado, essas igrejas de linha, os irmãos devem conhecer, pentecostais mais antigas, cria toda uma doutrina de roupa que não é bíblica. Não é bíblica, legalista, e não há nas escrituras base nenhuma nas escrituras, não tem. Certa vez eu conversei com uma irmã, onde eu trabalhava, um professor assembleiano, usava a saia comprida, jeans até o tornozelo. Aí eu perguntei para ela por que ela fazia isso. Eu queria saber. Eu perguntei para ela, mas por quê? Aí disse, não sei, um dia eu estava orando, não sei o quê, e eu senti um negócio assim, eu senti. Falei, tudo bem, pode ser uma experiência pessoal sua, mas me mostra na Bíblia. Consegue me mostrar nas escrituras? Algum texto? Não sei. Então isso aí é errado. Você não está fazendo as coisas com entendimento. Você não está entendendo o que Deus disse. É uma coisa da cabeça da pessoa. E muitos pastores, infelizmente, fizeram isso, né, com muitas pessoas. Querer controlar as pessoas de um jeito que não é bíblico. Isso não é certo, não é correto. Mas, o outro lado, o antinomianismo, também é igualmente mal e desagradável ao Senhor. Que não estou nem aí, eu vivo como eu quero. Antinomia é sem lei, sem mandamento, sem princípios. O Senhor Jesus diz assim, olha, que naquele grande dia, muitos vão dizer, fiz milagres no teu nome, fiz isso, fiz aquilo. O Senhor Jesus vai dizer para ele, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade ali é, no grego, anomia, sem lei, sem mandamento, sem a palavra. Vocês que não querem obedecer os meus mandamentos, apartai-vos de mim. Então a antinomia, antilei, também é muito perigoso e desagradável ao Senhor. Então, você tem que meditar e refletir. O que as escrituras ensinam sobre esse assunto? Preciso pensar. Será que eu estou caindo no mesmo pecado de Noé, de Eva, de Adão, de outros exemplos das escrituras? Será que estou obedecendo ao Senhor nesse ponto, nesse quesito? Ou não? O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Nós temos que ter um coração ensinável, nós temos que ter um coração submisso a Deus e a sua palavra, e tentar descobrir o que Ele quer de nós. Não o contrário, né? Muitas pessoas falam, o que eu mais puder ter do mundo, melhor, né? Não faça isso. Ontem nós temos no culto doméstico um texto muito interessante lá em João capítulo 1,
quando o Senhor Jesus se encontra com Natanael. Eu amo esse texto, acho maravilhoso. E o Senhor Jesus fala, está aqui, ó, um israelita, verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E Natanael disse, mas Senhor, de onde que tu me conheces? De onde? Antes que Filipe te chamasse, eu vi tudo assentado debaixo da figueira. O que Natanael disse? Senhor, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus falou, mas você já creu? Já creu? Foi tão rápido, né? Coisas maiores do que essas verás. Ele já entendeu. Coração ali já piedoso, desejoso por entender e crer. Agora, você volta 2 páginas da sua Bíblia, Lucas 24, os 2 discípulos no caminho de Emaús, o que o Senhor Jesus falou para eles? Tardios de coração, nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Olha a diferença. Você é como Natanael, você é como os discípulos de Emaús. Tem crente que demora. Sim, Deus trabalha no nosso coração, né? Com o tempo. Mas eu creio que Deus também tem prazer em crentes como Natanael. Tu és o Filho de Deus. Entendeu? Muito rapidamente. Ele desejava buscar o Senhor, estar ali, né? De maneira mais ainda disposta no seu coração a buscar, a entender quem era o Cristo. E assim, irmãos, com as doutrinas bíblicas. Mas espera aí, será que isso está sendo pregado é bíblico ou não? Temos que ser crucivereanos, examinar as escrituras para ver se de fato é assim. Para ver se de fato é assim. Então, o que nós entendemos desse texto? O texto que nós lemos? Muitas vezes o que o mundo chama de nudez não é o que Deus chama. Então tome cuidado, não é. O que Deus chama é diferente. Então preste atenção em como você tem servido a Deus nessa área. Você tem que entregar a Bíblia, diz, o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Não agradar homens, não agradar pastores, ministros, mas a Deus. Então esse foi o segundo pecado de Noé. O primeiro, a embriaguez, o abuso. O segundo, a nudez de Noé. Agora, em terceiro lugar, veja aqui no texto, a atitude dos filhos de Noé. Nós temos aqui um cão, pai de Canaã tem uma atitude, e nós temos sem Jafé uma outra atitude, 2 atitudes diferentes diante do pecado do pai deles, né? Então, em primeiro lugar, o pecado aqui, a atitude de cão, né, pai de Canaã. O que ele fez? O que Cão fez? O texto diz lá no versículo 20: e viu Cão, pai de Canaã, de seu pai, e fê-lo saber aos seus irmãos do lado de fora. Alguns comentaristas afirmam que essa atitude demonstra que ele era um homem imodesto, imoral. Paulo diz assim lá em Timóteo, né? Para Timóteo: as mulheres devem se vestir de modo modesto, com pudor e modéstia, né? A palavra tem a ver com isso. E aqui, imodesto seria então o oposto. Então, o cão, ele é imodesto, ele é imoral. Ele não deveria, em primeiro lugar, ter ido à tenda do seu pai. Os comentaristas dizem que era algo ali particular, privado. Então, imagine como hoje o banheiro, imagine isso, imagine como se fosse um banheiro, né? Aí a pessoa chega lá, sabe que a pessoa está lá dentro e entra do nada. Foi isso que ele fez. Foi isso que Cão fez. Ou seja, ele já estava procurando alguma coisa. Ele viu que o pai estava bebendo, né? Opa, vai beber, vou lá já vou. Ele queria ver, queria fazer algo. E ele fez aquilo. O que ele fez? Além de ter ido lá à tenda, que é um local privado do seu pai, o que ele fez? Ele vê a nudez do seu pai e ele sai para chamar os outros para verem também. Ou seja, o que ele estava fazendo? Ele teve prazer naquilo, ele queria zombar do seu pai. Ele correu para falar: olá pessoal, vamos lá ver o que está acontecendo. Olha o que o pai fez. Vamos ver. Olha lá. Essa foi a imoralidade dele, a imodéstia dele. Foi o que ele fez. Ele zombou do seu pai. Teve prazer na nudez do seu pai. Teve prazer no pecado do seu pai. Tome cuidado.
Lá em Provérbios, Salomão diz: o louco zomba do pecado. Cuidado! Então devemos ter cuidado para não cair nesse tipo de pecado, que não agrada a Deus. Se você olhar para hoje, a sociedade hoje, tem coisas que fazem exatamente o que Cão fez. Ele escancara a nudez das pessoas, não tem? Hoje? Olha aí, internet, olha aí as redes sociais. Antigamente era mais a televisão, né? Exatamente o que ele faz. Mostra com alegria ali, né? Com prazer, faz brincadeiras, faz piada e quer que os outros também tomem parte naquele pecado. É isso que a mídia faz hoje, exatamente. Com todas as pessoas. É o que Cão fez, o pai de Canaã fez isso. Algo terrível. Ele teve prazer em demonstrar, queria que os outros irmãos vissem a nudez do seu pai. Você tem prazer na nudez dos outros? Quer mostrar isso para os outros? Tome cuidado. Isso é gravíssimo aos olhos de Deus. É tão grave que nós vamos ver que daqui a pouco a profecia de Noé contra ele teve consequências o pecado dele. Não foi só uma coisa ali de momento, teve consequências, assim como ouvimos sobre o caso de Ló, teve consequências. Mas olha a outra atitude, a atitude de Sem e Jafé. Enquanto Cão foi imodesto, seus irmãos foram piedosos, seus irmãos foram modestos. Versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, indo e virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus ossos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Veja, eles cobriram a nudez do pai, ainda viraram o rosto para não olhar. Eles não foram levados pela má influência do outro irmão. Eles não foram levados para essa brincadeira aqui desse irmão, mas eles tomaram uma atitude piedosa, uma atitude modesta. E isso também vai ter consequências para nós hoje, como veremos daqui a pouco. Então, que princípio que nós temos aqui, irmãos? Nós temos que cobrir, primeiro, a nós mesmos. Nós devemos cobrir a nós mesmos, a nossa nudez, quando comparecemos diante dos outros, diante do Senhor. Mas não apenas a nós, até dos outros. Até dos outros, foi o que eles fizeram. Então os maridos são responsáveis pela vida espiritual da esposa, diz as Escrituras. O corpo da esposa pertence ao marido, diz as Escrituras. Então é dever dos maridos cobrirem suas esposas. Mas também o contrário, é dever das esposas cobrirem seus maridos, porque o corpo do marido é da sua esposa, diz o apóstolo Paulo. E isso também se aplica aos filhos, dever dos pais cobrirem os seus filhos. As crianças que ainda não sabem, não têm noção. Quantos problemas temos visto hoje em nossos dias, né? Quantas crianças aí, quantos crimes graves têm acontecido contra crianças. A pessoa, não tem nada a ver não, deixa assim mesmo, não tem problema. Não tem? Veja quantos crimes têm acontecido na sociedade com crianças por causa exatamente disso, de nudez. Então os pais e mães devem cobrir a nudez dos seus filhos e filhas. E os próprios filhos também, como no caso de Sem e Jafé, devem cobrir a dos pais, quando necessário. Veja, é o que a Escritura ensina, irmãos. É dever dos pais. E isso é interessante porque muitas pessoas, tanto de um lado quanto do outro, os dois gêneros, masculino e feminino, muitas vezes, uma irmã piedosa, que busca Deus, ora a Deus, ela não sabe se a sua veste está ou não imodesta. Então, quem precisa dizer isso é um homem, e o homem correto a dizer isso é seu marido, ou o seu pai. E do mesmo modo,
O homem não tem noção, às vezes, mas será que ele está vestindo, está certo? É bíblico, está correto? A mulher tem o dever de corrigir o seu marido também. A Escritura ensina isso, irmãos. O corpo pertence um ao outro, é dever. Então você vai responder diante de Deus por isso. Como marido, como pai, como esposa, como filho, como filha, você vai responder diante de Deus. E em última análise, é claro, a Bíblia diz que os homens são os cabeças que devem tomar a rédea e o ensino da sua autoridade para ensinar as doutrinas bíblicas, todas as doutrinas, não somente essa. Então, você, irmã, você tem que perguntar para o seu marido: minha roupa está ok? Está modesta? De acordo com o padrão bíblico? Você tem que perguntar para o seu marido. E marido, você tem que perguntar para a sua esposa: está certo? Está ok? Como que eu estou? É bíblico ou não é? Me mostra aqui nas Escrituras. Eu quero saber. Aí você confere lá mesmo, faz como os bereanos. É isso que está escrito mesmo? Ou é coisa da cabeça dele? Coisa da cabeça dela? Eu preciso saber se é bíblico. Vem das Escrituras ou não? Então, o princípio bíblico aqui: nós temos que nos cobrir uns aos outros, não somente a nós mesmos, mas também até mesmo uns aos outros. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. Vamos tomar muito cuidado, mas eu vou repetir aqui com ênfase: não caia no pecado do legalismo. Não é isso que estamos dizendo aqui. Tome cuidado. Quanto mais as igrejas são legalistas e criam regras fora das Escrituras nesse assunto, mais pecado eles têm no secreto. Então, não adianta de nada. São mandamentos de homens. Mandamentos de homens, Paulo diz, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Não tem, o apóstolo Paulo diz. Então tomemos cuidado com esse ponto. Mas cuidado também com o outro extremo. Sem lei, sem princípios, não. Devemos entender e buscar o que o Senhor requer do seu povo para agradar. Se nós queremos, irmãos, que Deus abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, abençoe espiritualmente, que Deus abençoe as nossas famílias, abençoe a prosperidade da igreja, espiritual, material também, mas especialmente espiritual. Deus abençoará o seu povo quando ele é obediente. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, aqui em terceiro lugar, essa foi a atitude dos filhos de Noé, de Sem e Jafé. A atitude de Jafé e Sem é interessante porque a atitude de Sem nos remete à atitude de Cristo. Então, em quarto lugar, é isso que nós vamos ver agora, a profecia de Noé. Olha a profecia de Noé. A profecia de Noé. Então, as atitudes de Noé, a sua bebedice, a sua nudez, e também as atitudes dos seus filhos iriam trazer consequências. Então Noé desperta do seu vinho, ele sabe do que aconteceu e ele profetiza. Veja aí o versículo 24. Despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo, seja os seus irmãos, e bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja ele Canaã por servo, alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja ele Canaã por servo. Então nós temos aqui três profecias. A primeira contra Cão, pai de Canaã. Então ele é amaldiçoado, maldito seja Canaã. Veja a imodéstia dele, a imoralidade dele é alma amaldiçoada pelo seu próprio pai. Maldito seja Canaã. Então veja que o texto fala várias vezes: Cão, pai de Canaã. Então quem é Canaã? Nós vemos as escrituras cananitas. Assim como ouvimos de Moabe, também é um povo amaldiçoado, é um povo que vai se levantar contra o povo de Deus, é um povo que está ali para se opor ao povo de Deus.
É um povo que vai ser escravo, vai ser servo, como ele profetizou. Tudo o que ele disse acontece nas Escrituras, com Canaã. Acontece. E, finalmente, os estudiosos historiadores dizem que esse povo ele é finalmente erradicado da terra pelo próprio Deus, assim como Deus fez com outros povos. Então é um povo, como os moabitas, como Sodoma e Gomorra, é um povo imoral, é um povo que se levanta contra o povo de Deus. São os cananitas. Então essa profecia se cumpre nas Escrituras. Esse povo se torna inimigo do povo de Deus, inimigo do próprio Deus. Então o pecado dele, irmãos, trouxe essa consequência, terríveis consequências para os seus descendentes. Os nossos pecados, irmãos, afetam a nossa família, afetam nossos filhos, vai afetar os seus netos, seus bisnetos. Se você olhar para hoje, a igreja hoje, você entender o que é teologia reformada, profissão de fé, conhecer história, você vai olhar para hoje, para a igreja hoje, você fala, então nós estamos perdidos, estamos mesmo, a situação está muito feia. Mas por quê? É do nada? Não, tem toda uma trajetória. Toda uma trajetória. Veja aí, quem veio antes? E antes. Toda uma trajetória. Claro que o Deus das Escrituras é um Deus que ele é gracioso, misericordioso, e ele pode quebrar essa corrente. Ele pode fazer isso. Mas há consequências. Claro que não são todos os cananitas que se perderam. Não estamos dizendo aqui que nenhum cananita foi salvo. Não estamos dizendo isso. Mas a nação, o grupo ali como um todo, foi amaldiçoado por causa do pecado de Cão. É terrível, irmãos, mas é isso que ensina as Escrituras. Então a profecia contra ele foi essa. Mas há também a profecia a favor de Sem. Veja, Sem. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja ele Canaã, seu servo. Bendito seja o Deus de Sem. Quem é esse homem? Sem, esse filho de Noé. Sabe quem ele é? Ele é o pai dos povos semitas. Conhece essa palavra? Semitas? As pessoas falam aí até na mídia, né? Não sei quem é antissemita. Já viu essa expressão? Antissemita. Contra os semitas, contra os judeus, de modo geral. É isso. Os semitas, então, são quem? No capítulo 10 aí vai ter as descendências, aí vai falar dos filhos, das descendências dos filhos dele, dos filhos de Noé, e dos filhos de Noé, e é mencionado Sem, depois Eber, os hebreus, e aí vai uma linhagem, né? Então, o Sem, ele é o pai dos judeus, do povo hebreu como um todo, e é exatamente de Sem que vem o Cristo, o Messias. O Senhor Jesus, ele é o descendente de Sem. Então veja, por isso que Sem, ele tem essa atitude. Qual a atitude de Sem? Ele cobriu a nudez de seu pai. Bendito seja o Deus de Sem. Porque esse Deus enviaria um descendente, o Messias, Cristo Jesus, que cobriria a nossa nudez diante de Deus. Então nós temos aqui o Evangelho já sendo anunciado. Essa profecia é a profecia sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele é o descendente de Sem. O Senhor Jesus, ele é descendente dos povos semitas. O Cristo, o Messias, ele vem dessa linhagem. E ele vem para nos vestir com vestes de salvação. Os irmãos lembram da parábola? Onde havia ali uma pessoa sem as vestes nupciais, aquele homem amarrado e lançado fora. Nós não podemos comparecer diante de Deus, espiritualmente falando, com as nossas vestes, a nossa própria justiça. Mas temos que nos cobrir, irmãos, com a justiça de Cristo. E é Ele que nos cobre com o seu manto de justiça. É o Senhor. É o Senhor Jesus. Então,
100 é como o Senhor Jesus, ele cobre os pecadores diante de Deus. Mas nós temos aqui uma última profecia, para nós concluirmos, uma última profecia a favor de Jafé. E aqui também nós temos, irmãos, o Evangelho. Veja que maravilhoso é isso, essa verdade aqui. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja ele Canaã por certo. Alargue Deus a Jafé, presta atenção, alargue Deus a Jafé e que ele, Jafé, habite nas tendas de Sem. Quem é Jafé? Comentaristas, estudiosos, historiadores vão dizer que ele é o pai dos europeus, por exemplo, dos asiáticos, dos gentios como um todo. O povo gentílico como um todo são os descendentes de Jafé. Então, os semitas, os semitas são ali o povo judeu, os hebreus, mas de Jafé seria o quê? Alargado, uma multidão. Então, muito maior que os descendentes de Cão. Os cananitas seriam erradicados. Semitas teriam um grupo ali, né? Judeus. Mas Jafé seria uma coisa gigantesca, alargada. Não é isso que nós vemos? Hoje essa profecia está aí, diante dos nossos olhos. É só você olhar todas as Américas, América do Sul, do Norte, América Central, olhar toda a Europa, inclusive a Ásia, África. Os gentios, de modo geral, são os descendentes de Jafé. Ele seria multiplicado, ele seria alargado, e aí nós temos aqui o Evangelho. Olha o que Noé diz. Ele não apenas, alargue Deus a Jafé, não apenas alargado, porém, Jafé, habite Jafé nas tendas de Sem. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho de Cristo. Essa profecia está se cumprindo aqui, hoje, neste culto. Se você está aqui nesse culto, lendo uma Bíblia semita, hebraica, traduzida para português, quer dizer que você está adentrando as tendas de Sem. Se você cantou salmos aqui hoje, você cantou os mesmos salmos de Davi, do povo de Deus do Antigo Testamento, dos povos semitas. Você está fazendo o quê? Você está adentrando as tendas de Sem. E se você crer nesse Cristo glorioso, nesse glorioso Salvador, que o Senhor enviou ao mundo, descendente de Sem, sua fé é depositada nele, você crê nele, você ama esse Salvador, o Senhor Jesus, você está adentrando as tendas de Sem. Então, as tendas de Sem é o próprio Evangelho que seria pregado aos gentios em todo o mundo. Pregado o Evangelho pregado em todo o mundo. Todo aquele que crê será salvo. Ele é trazido por Deus e hoje ele é trazido para dentro dessa tenda, a tenda de Sem. E é debaixo dessa tenda que você tem a pregação do Evangelho. É debaixo dessa tenda que você tem as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. É debaixo dessa tenda que você tem os salmos que são entoados, as orações, o arrependimento e a fé no descendente de Sem, Cristo Jesus. Você habita as tendas de Sem? Você está dentro dessa tenda hoje? Eu lembro que um autor, um filho do Gerardo Bosa, escreveu um texto sobre o Cântico dos Salmos, Você pode encontrar na internet. Envergonhado das tendas de Sem. Eu não quero cantar salmo, não. Você tem vergonha das tendas de Sem. Eu não quero. Você tem vergonha das tendas de Sem. Você tem vergonha das tendas de Sem? Ou você está debaixo? Dentro, você adentrou a tenda de Sem. Irmãos, veja como a palavra de Deus é maravilhosa. Irmãos. Veja como a palavra de Deus é a verdade. Quantos séculos está escrito essa profecia aqui? Quanto tempo?
A palavra de Deus, a palavra de Cristo, nenhum jota cai, nada, nenhum tio, tudo se cumpre, tudo. E hoje, se você está aqui, se você crê nesse evangelho, é porque o que Noé profetizou é real. Deus cumpriu em Cristo Jesus, cumpriu pela pregação do evangelho, e ele foi conectando tudo, né? Todos os pontos, até Adão, Isaac, Jacó, Davi, e vai os profetas até chegar no Messias, Cristo. E esse Cristo começa a ser pregado ali no livro de Atos para os outros povos, as outras nações. Veja quantos séculos de história da igreja, para apenas ali no século XVI, XVII, a reforma, as pessoas terem uma Bíblia em casa, e aí depois ter missionários, pregadores em vários países. E aí um dia, na providência de Deus, você recebeu uma Bíblia na sua casa. Como pode isso? Você leu as Escrituras. Um dia alguém pregou o Evangelho. Um dia você creu nesse Cristo Jesus e você adentrou as tendas de sempre. Louvado seja Deus. Essa, irmãos, é a profecia sendo cumprida hoje. Você tem vergonha das tendas de sempre? Ou você habita as tendas do Senhor? Você ama as tendas do Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós. Aplique a sua palavra, que possamos refletir nesse texto. Medite no pecado, nos pecados de Noé, no seu abuso, sua nudez, os pecados de Cão, mas medite também na promessa do Evangelho. Novamente, né? Noé pecou, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu santo evangelho, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina, ela nos instrui, ela nos corrige, Senhor. E ela, ó Deus, ela é útil, perfeitamente útil e proveitosa para tornar todo homem e mulher perfeitos diante de ti, Senhor, para que agradavelmente o Senhor possa ser servido. Te agradecemos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados e abra, ó Deus, o nosso entendimento, Senhor, para que por essa palavra, Senhor, sejamos, ó Deus, transformados. Que, ó Deus, o Senhor possa guiar-nos, ó Deus, na tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus, quanto ao abuso, Senhor, das coisas lícitas que o Senhor nos tem dado, seja da comida, seja da bebida, seja do que for, ó Deus. Perdoa, Senhor, a nossa imodéstia, Senhor, muitas vezes, em locais públicos, no culto, no dia do Senhor, ó Deus, violando assim o 7º mandamento, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Assuntos, ó Deus, que não são ensinados, ó Deus, em muitos locais hoje. E, ó Deus, sabemos pela tua palavra que não é do teu agrado. E pedimos, ó Deus, nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abre o nosso coração. Livra-nos, ó Deus, de cairmos no legalismo, Senhor. Em mandamentos de homens, em obediência cega, Senhor. Mas livra-nos também, ó Deus, do antinomianismo. Não queremos viver, Senhor, na iniquidade. Não queremos viver, Senhor, no pecado que desagrada a Ti, Senhor. E, ó Deus, nos ajude para que possamos fazer, Senhor, aquilo que Te agrada, Senhor. E abençoa-nos para que possamos, ó Deus, contemplar a Tua palavra, a profecia do Teu servo, Senhor, cumprida hoje em nossos dias. E que possamos, com alegria e com prazer, Senhor, adentrar as tendas de Sem e nela habitarmos, estarmos ali contigo, Senhor, estarmos ali com a tua palavra, com os salmos, ó Deus, com as escrituras do Antigo e do Novo Testamento e acima de tudo com o Messias. Sim, ó Deus, o Messias, o descendente de Sem, que nos chama, que nos convida hoje a adentrarmos a sua tenda. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, por tão maravilhosa redenção e salvação pelo teu amado Filho Jesus. E é no nome dele que nós oramos
te bendizemos e te adoramos. Amém.